E aí, tudo fantástico com você? Aqui é o professor Alex, você está no Fantástico Curso e mais um episódio da série O que é Gótico. No último vídeo eu falei como o gótico penetrou no cinema por meio do expressionismo alemão, refletindo todo o período conturbado entre a Primeira Guerra Mundial e a Segunda Guerra Mundial. E nesse segundo vídeo sobre o gótico no cinema, vou falar como essas mesmas questões se manifestaram no cinema norte-americano, por meio dos monstros do Estúdio Universal. E antes de começar a falar sobre essa invasão de monstros na América, desde já te convido a deixar sua curtida aí no vídeo, assina o canal e não se esqueça de avisar os seus colegas que está rolando aqui a série O que é Gótico. E um convite especial para você. No dia 3 de agosto, quinta-feira, às 20 horas, vamos fazer aqui a primeira live do Fantástico Cursos. Então eu convido você para a gente bater um papo sobre gótico, vamos tirar as dúvidas, alguma dúvida que possa ter ficado aí de algum episódio que você assistiu, ou alguma curiosidade que você queira comentar, ou então até para a gente discutir coisa nova. O termo Monstros da Universal, Universal Monsters, se refere a uma série de filmes de gêneros diferentes, como horror, ficção científica e suspense, produzidos pelo Estúdio de Cinema Universal durante os anos das décadas de 1920 até fins de 1950. Como eu falei no vídeo anterior e na série O que é ficção científica, as produções cinematográficas sempre vão refletir primeiro as questões, ansiedades e angústias de seu tempo, e também as inovações tecnológicas que permitem o uso de novas linguagens e técnicas. Especificamente sobre os monstros da Universal, eles refletiram diferentes momentos de preocupação da sociedade americana, com destaque para as produções dos anos 30, quando a América, de forma muito lenta, estava se recuperando da maior crise econômica de sua história até então. Em algumas leituras, essas produções serviram para as pessoas esquecerem os horrores do dia a dia, se entretendo ou se divertindo simplesmente com horrores fictícios. Em outras interpretações, e por isso que os monstros da Universal estão aqui na série Que é Gótico, esses filmes trabalhavam com duas ideias recorrentes da literatura gótica, que são o perigo do passado assombrando o presente e a ameaça de forças desconhecidas, forças estrangeiras sobre a vida das pessoas e a estrutura da sociedade. E antes de falar dos filmes, eu vou falar aqui dos principais, porque afinal de contas são mais de 50 filmes entre a década de 1920 e o final dos anos de 1950. Vou falar das pessoas que deram vida aos monstros da Universal, como os atores Lon Chaney, Bela Lugosi, Boris Karloff, Lon Chaney Jr. e Claude Rains. De diretores, vou destacar dois. O diretor James Whale, nos anos 30, e o Jack Arnold, nos anos 50. E o verdadeiro pai dos monstros, o maquiador Jack Pierce. E o que é legal de notar, logo aqui no início, é que a gente sempre lembra dos monstros da Universal a partir de 1931, com Drácula do Bela Lugosi. Mas a verdade é que eles começaram ainda na década de 20, ainda na era dos filmes mudos. E isso começou com O Corcunda de Notre Dame, de 1923, baseado no romance do Victor Hugo, e O Fantasma da Ópera, de 1925, também baseado no livro, no caso aqui, no romance do Gaston Leroux. Filme esse que em 1943 ganhou uma refilmagem com o ator Claude Rains, o mesmo que fez O Homem Invisível em 1933. Os dois filmes, como eu falei, eram filmes mudos e ambos foram estrelados pelo Lon Chaney, que foi o grande nome dessa primeira fase aqui dos monstros do Estúdio Universal. E eu estou falando de fase porque a gente vai perceber que nós temos 4 fases bem significativas quando a gente está falando aqui desse universo monstruoso da Universal. Essa primeira fase, que coincidentemente são baseadas em obras da literatura francesa. Mas quando a gente fala de monstros da Universal, o primeiro nome, o primeiro filme que vem à cabeça é o Drácula de 1931, vivido pelo Bela Lugosi, que é considerada a primeira adaptação oficial do romance do Bram Stoker, já que o Nosferatu, clássico do expressionismo alemão, quase que teve todas suas cópias destruídas, já que a produção não foi autorizada pela viúva do Bram Stoker. E aqui nesse filme Drácula, a gente já pode perceber esse legado do expressionismo alemão, nessa questão da fotografia e no jogo de luzes e sombras. No mesmo ano de Drácula, para ser mais preciso, em novembro de 1931, veio às telas Frankenstein, estrelado pelo Boris Karloff, que mesmo não sendo a primeira adaptação do romance de Mary Shelley, já que essa posição pertence ao filme mudo Frankenstein, de 1910,
dos estúdios de Thomas Edison, foi esse filme que criou a imagem icônica do personagem da criatura e ajudou a criar a confusão do nome, misturando criador e criatura. Lembrando, eu já falei isso até no vídeo 7 curiosidades sobre Frankenstein. O monstro não tem nome. Uma curiosidade nesse caso é que o papel, na verdade, iria para o Bela Lugosi, depois do sucesso de Drácula. Mas o Lugosi não quis fazer o papel do monstro, já que ele não falava nada, só fazia sons guturais. E o Lugosi ficou ofendido porque achou que aquilo ali não era um papel digno de um ator. Esse aí talvez tenha sido o maior erro da carreira do Lugosi, pois ele acabou abrindo espaço para a brilhante interpretação da criatura feita pelo Boris Karloff. Depois, o próprio Lugosi parece que se arrependeu da decisão, já que ele foi fazer o papel do monstro no filme Frankenstein Encontra o Lobisomem, de 1943. Depois de Drácula e depois de Frankenstein, quem deu as caras foi A Múmia, estrelada também pelo Boris Karloff. Produção de 1932, dessa vez foi o primeiro monstro que não foi baseado em uma obra literária específica e que foi seguido em 1933 pelo Homem Invisível, esse sim baseado no romance de H.G. Wells e que traz tanto elementos góticos quanto elementos de ficção científica. E ainda nessa segunda fase, já que a primeira fase foi lá dos filmes mudos, depois dessa estreia de Drácula, da criatura de Frankenstein, da Múmia e do Homem Invisível, a Universal embarcou em outras produções, aproveitando o material dos contos do escritor Edgar Allan Poe e filmou Os Crimes da Rua Morgue, de 1932, estrelando Bela Lugosi, O Gato Preto, em 1934, e O Corvo, de 1935. Esses dois últimos, O Gato Preto e O Corvo, foram estrelados tanto pelo Bela Lugosi quanto pelo Boris Karloff. Ainda nos anos 30, começaram as sequências. E aí citar aqui as maiores, que foram A Noiva de Frankenstein, de 1935, considerado o primeiro caso em que a sequência é melhor que o original, e também A Filha de Drácula, de 1936. Esse aqui não conseguiu superar o original de 1931. Falando do lobisomem, se você já está sentindo a falta dele aqui, lembrar que a gente sempre se recorda do filme de 1941. Mas, na verdade, a primeira produção da Universal, trazendo essa criatura, foi o Lobisomem de Londres, estrelando Henry Hull, de 1935. Mas esse filme não foi um sucesso de bilheteria, ainda que ele tenha alcançado o status de cult com o tempo. E por isso mesmo, A Filha de Drácula, de 1936, marca esse final dessa segunda fase, vamos dizer assim, das produções dos monstros da Universal. A terceira fase começa nos anos 40 e vai estrear com o pé direito, trazendo The Wolfman, o Lobisomem, de 1941, com Lon Chaney Jr., filho de Lon Chaney, que deu vida aos primeiros monstros da Universal, lá com o Corcunda de Notre Dame e também com o Fantasma da Ópera. O Lon Chaney Jr. acabou se tornando o principal rosto a encarnar os monstros do estúdio e acabou eclipsando tanto o Bela Lugosi quanto o Boris Karloff. Os anos 40 também foram marcados pelo aumento no número de sequências e também spin-offs desse universo. E aí é importante comentar, quando a gente fala de universo compartilhado de filmes, todo mundo lembra da Marvel aí com os filmes super-heróis. Mas a verdade é que a Universal já tinha feito isso 70 anos antes. Isso começou com Frankenstein e o Lobisomem de 1943, em que o Lugosi faz a criatura de Frankenstein e o Lon Chaney Jr. faz o lobisomem. Destaque também aqui nesse período para o Fantasma de Frankenstein, de 1942, no qual o Lon Chaney Jr. faz o monstro de Frankenstein e o Lugosi aparece como Igor, o ajudante corcunda do cientista Victor Frankenstein. Já em Filho de Drácula, de 43, o Lon Chaney Jr. apareceu no papel do Conde Drácula. E aí temos uma sequência de filmes com a Múmia, com Lon Chaney Jr. E aí, com esses filmes da Múmia, Lon Chaney Jr. se tornou o único ator a dar vida aos 4 principais monstros da Universal: o Lobisomem, o Conde Drácula, a criatura de Frankenstein e a Múmia. E esse aprofundamento desse universo compartilhado de monstros foi dado sequência em filmes como A Casa de Frankenstein,
de 1944, e A Casa de Drácula, de 1945. E a partir daí, os monstros da Universal começaram a cair no ostracismo, sendo usados como material de comédia, contando com a participação dos astros Abbott e Costello. E assim, transformados em material para comédia, os monstros da Universal terminaram os anos de 1940. E a última fase desse universo monstruoso foi a década de 50, que eu já tive a oportunidade de falar lá na série O que é Ficção Científica, já que aqui o que vai dar o tom é a era atômica, aquela tensão decorrente do fim da Segunda Guerra Mundial, quando começa a Guerra Fria e a ameaça da guerra nuclear. Essa polarização entre Estados Unidos e União Soviética. E o cinema, sempre refletindo o seu contexto histórico, foi dar forma a essa questão em filmes trazendo extraterrestres, criaturas gigantes e seres mutantes. E é dentro desse contexto que em 1954 vai aparecer o último grande monstro da Universal, que foi a Criatura da Lagoa Negra, dirigido pelo Jack Arnold. E a Criatura da Lagoa Negra foi o grande monstro da Universal para toda aquela geração dos anos 50, já que, na época, não havia reprises na TV. E os monstros clássicos, como Drácula, Frankenstein, a Múmia e o Lobisomem, só foram começar a passar na TV em 1957. Então, por um tempo, o monstro da Lagoa Negra reinou supremo. E como esses monstros e o próprio gótico se desenvolveu nas décadas seguintes, é o que a gente vai ver no próximo vídeo da série O que é Gótico. Faltam apenas 2 vídeos para a gente acabar essa série. No próximo vídeo eu vou falar do gótico no cinema até os dias de hoje, e no último vídeo falar da subcultura gótica na música e quadrinhos. Então, mais uma vez, não se esqueça de marcar aí na sua agenda o dia 3 de agosto, às 20 horas, quando a gente vai se encontrar para discutir as dúvidas aqui da série O que é Gótico. Não se esqueça, mais uma vez, de deixar sua curtida, assina o canal e eu vejo você no próximo vídeo. Até mais!